Mas aí imaginem que vocês estão tentando tirar o máximo de desempenho possível de um programa. Isso pode acontecer em alguns cenários, como por exemplo, você está trabalhando com jogos e você quer ter o processamento mais rápido possível, porque quanto mais rápido você conseguir ser, mais FPS você vai conseguir gerar, ou então você vai poder inserir mais processamento para IA, mais processamento para tornar o jogo mais bonito. Quanto mais rápido você rodar, melhor. Uma das formas da gente acelerar um pouco o nosso código é o quê? É transformar algumas funções em funções inline. O que é uma função inline? Ela torna o nosso código mais rápido. Por quê? Porque o compilador ele vai incorporar as funções inline no nosso código executável. Então, em vez de chamar as funções, o que ele vai fazer? Ele vai repetir as funções várias vezes. Ele vai repetir o código da função. Então, a chamada é substituída pelo código. O que vai acontecer é isso aqui, pessoal. Se eu disser que essa função linha ela é uma função inline, o que vai acontecer? Em vez do compilador, nesse momento, fazer uma chamada para a função linha, ele vai gerar um código executável onde não vai conter uma chamada para função nenhuma aqui. Ele vai substituir a chamada da função pelo código da função. Tá? Então perceba, qual é o código da função linha? É esse aqui, ó. Recebe um char, recebe um valor n, e ele faz um for de 0 até n, cout daquele char. Então, ó, em vez de fazer uma chamada aqui, eu poderia fazer o quê? Um for de 0 a 2, porque aqui eu estou passando 2, cout do tracinho, porque aqui eu passei o tracinho. Tá? Então veja que ele está substituindo os argumentos, né, os parâmetros da função, aqui, já pelos argumentos, né, que foram passados. Então eu poderia substituir essa chamada de função por esse código aqui, certo? Aqui embaixo, a mesma coisa, né? Ó, em vez de fazer de 0 a n, eu faço de 0 a 4. Em vez de botar aqui ch, né, eu já botei direto o asterisco. Então eu substituiria, ó, essas chamadas por esses códigos aqui. Esse código aqui, se eu rodar ele, ele vai rodar mais rápido do que esse. Por quê? Porque eu não vou estar fazendo aquelas 5 operações, né, cada vez que eu chamo uma função. Ele vai rodar um pouquinho mais rápido, certo? Então aí depende se rodar esse pouquinho compensa ou não esse trabalho extra que a gente está tendo aqui. Tá? Mas que trabalho extra é esse? Eu tive que transformar essas funções em inline. Como é que eu faço isso? Então vamos ver um exemplo. Então aqui, ó, eu estou transformando essa função square, que ela recebe um double, pega esse double, multiplica um pelo outro, né, e retorna um valor. Isso vai levar um elemento ao quadrado, né? E aqui eu estou retornando o double. Então veja que para transformar essa função em inline, tudo que eu tive que fazer foi colocar a palavra-chave inline aqui antes da definição da função, tá? Antes do protótipo da função, na verdade, certo? Então você coloca no protótipo. Eu já estou fazendo a definição da função aqui, né, para economizar espaço aqui no meu slide. Mas, aí aqui, pessoal, o que eu estou fazendo aqui embaixo? Né? Veja que eu estou usando essa função double. E eu estou usando ela várias vezes, né? Eu fiz aqui o quê? A função double não, a função square, né? Eu fiz o square de 5.0. Muda alguma coisa, pessoal? O funcionamento dessa função, por ela ser inline, não muda absolutamente nada, tá? Então eu posso usar assim, ó, 5.0. Eu posso usar assim, professor, fazendo 4,5 mais 7,5, fazendo uma expressão aqui na hora de passar? Pode. Essa expressão vai ser avaliada, né? Vai dar um resultado e o resultado vai ser passado para x. E aqui eu estou pegando o quadrado de C++, ó. Square de C++, ou seja, o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar o quadrado de quem? Quem é que vai ser passado para x? É o valor atual de C, né? Porque os mais está depois. E depois ele incrementa o C. E agora aqui embaixo estou mostrando que o C foi incrementado, certo? Então, na verdade, eu estou fazendo essas várias chamadas aqui, usando uma expressão com mais, fazendo uma soma, passando um valor diretamente, tá? Só para mostrar a vocês que por ela ser inline, não muda nada. Você continua podendo usar ela da forma convencional como você usa qualquer outra função. Eu devo sair, então, colocando inline em tudo que é função? Não. Por quê? Então, o uso de funções inline, pessoal, deve ser muito bem estudado. Porque quando você transforma uma função em inline, você está provocando o crescimento do teu código. Lembra que eu mostrei lá no início que a memória que é reservada para o meu programa, uma parte dela vai ser ocupada pelos dados, uma parte dela vai ser ocupada pelas instruções que estão no meu programa. Se eu saio colocando tudo inline,
Aonde eu faria uma chamada de função, eu vou fazer uma cópia daquela função dentro do meu executável. Então, meu código executável vai crescer, porque eu vou ter muito mais instruções para serem executadas. Não vale a pena usar função inline para funções complexas. Por quê? Porque veja, se a função é complexa, se a função é grande, o custo dessa chamada é insignificante. Dado o tempo que você vai gastar executando a função em si, o tempo de chamada dela vai ser quase nada. E outra coisa que não vale a pena, funções pouco usadas. Por quê? Porque o ganho é pequeno, tá? Se uma função ela é chamada 1, 2, 3 vezes no código, vale a pena eu colocar ela como inline? Não. O custo, né, de chamada é pequeno e eu vou estar ganhando isso vezes 3, tá? Quando é que vale a pena? Vale a pena, pessoal, quando você tem uma função bem pequena e quando você tem uma função que é chamada muitas vezes no teu código. Imagine que o código do teu código você tem alguma função que faça um cálculo bem pequeno e retorna um valor e que você precisa disso o tempo todo. Então, todo tempo todo você está chamando isso, tá? Então, isso daí, o que é que vai acontecer? Você vai estar pagando esse custo várias e várias vezes, tá? Dentro do teu programa. E como uma função é tão rápida para ser executada, tá? Então, o custo que você paga é quase a mesma coisa do tempo que ela demora para ser executada. Então, vale a pena você colocar ela como inline, né? Porque se você colocar ela como inline, digamos que o tempo que ela leva para ser executada e o tempo que ela leva para ser chamada é quase igual. Então, se eu transformar ela em inline, eu vou pagar só metade, né, desse custo, certo? Então, se eu tinha duas vezes, toda vez que eu chamar a função, eu vou ter dois camaradas desse aqui. Se eu transformar ela em inline, eu tiro metade, né? Eu tenho só um. Então, eu vou ganhar bastante, certo? Então, é por isso, pessoal, que a dica que eu dou aqui, quando é que eu devo transformar uma função em inline? Essa é a dica de ouro. Se a função não couber em uma linha, ela provavelmente não é boa candidata para ser inline, tá? Caramba, professor, mas aí é bem restritivo. Uma linha é mais ou menos por aí, pessoal, que funciona, tá? A questão do inline. Então, professor, mas nenhuma função minha ela é uma linha. Pode não ser hoje, tá? Você está fazendo alguns exemplos aí de programação, e os exemplos normalmente eu peço funções mais complexas, mas vocês vão ver que com o passar do tempo, tá? Vai surgir essa necessidade de você criar funções que só retornam uma coisa. Uma função que só faz um A mais B e retorna. Uma função que faz uma operaçãozinha bem simples e retorna. E algumas dessas funções são muito usadas com muita frequência. Essa é a candidata perfeita para ser inline. Você viu um corte do meu curso de programação? Se quer o vídeo completo, o link está na descrição e a playlist está aqui do lado.